Uma personagem que aparentemente era só uma coadjuvante nos quadrinhos da Marvel. Alguém que ajudava na causa mutante ao lado de Charles Xavier, mas que ultimamente se mostrou com uma importância extremamente maior. Essa é a doutora Moira MacTaggert. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. A doutora Moira Ann Kinross MacTaggert foi criada por Chris Claremont e Dave Cockrum, surgindo pela primeira vez na revista Uncanny X-Men número 96 de 1975. Moira MacTaggert sempre foi uma coadjuvante nas histórias dos X-Men, mas aos poucos, a personagem foi sendo cada vez mais explorada e desenvolvida. Ela era uma excelente geneticista com foco no estudo sobre os mutantes. Como Moira Kinross, ela conheceu Charles Xavier quando os dois estudaram juntos em Oxford, e ali tiveram um romance chegando até a ficarem noivos, mas Xavier precisou deixá-la para servir ao exército. Moira prometeu esperá-lo, mas meses depois, através de uma carta sem muita explicação, ela terminou o noivado e disse que precisava voltar ao seu país de origem, para a Escócia. Acontece que Moira retomou um relacionamento com o antigo namorado, Joseph MacTaggert, e acabou se casando com ele, se tornando assim Moira MacTaggert. Mas Joseph era violento e abusava de Moira, por isso ela fugiu até Nova York. O problema é que Moira acabou engravidando dele. Moira passou a viver longe de Joseph sem lhe contar sobre a gravidez, e ele nunca lhe deu o divórcio, por isso ela continuou com o sobrenome MacTaggert. Mesmo assim, Moira teve uma brilhante carreira como uma das principais geneticistas do mundo, ganhando um prêmio Nobel pelo seu trabalho estudando o gene X. Ela fundou um centro de pesquisa de mutantes na ilha Muir, na costa da Escócia. Foi então que ela retomou o contato com um outro grande estudioso mutante na época, o seu antigo pretendente Charles Xavier. Se reencontrando anos depois, os dois tinham ideias parecidas sobre a possibilidade de criar uma espécie de escola para treinar mutantes no domínio dos seus poderes, um instituto para super-humanos. Assim, extraoficialmente, Moira foi uma das responsáveis pela fundação do Instituto Xavier. Depois que nasceu, Kevin, o filho de Moira, passou a manifestar poderes mutantes e ela tentou fazer alguns testes genéticos no garoto, mas isso só expandiu ainda mais o seu poder, se tornando numa habilidade imensa de alteração de realidade. Assim, ela foi forçada a mantê-lo preso no seu centro de pesquisa na ilha Muir, onde ele foi batizado de Mutante X. Nesse período, inclusive, foi o momento em que Magneto foi transformado em bebê e foi Moira quem tentou alterar o seu DNA para que ele crescesse de forma mais pacífica, como eu expliquei no vídeo de origem do Magneto. Um tempo depois, a personagem finalmente surge no Instituto Xavier, sendo introduzida como uma velha amiga do Professor X, em quem ele confia totalmente. E ela passou a ser uma espécie de governanta da mansão, quando Xavier precisou viajar e se ausentar do instituto. Desde o início, Moira se mostrou leal à causa mutante, como visto quando ela ajuda num combate contra o demônio Kierrock, por exemplo. Mas mesmo apoiando a causa, Moira não era uma mutante. Ela era uma humana que entendia a luta de Charles Xavier e o apoiava. Os X-Men acabaram encontrando o laboratório de pesquisas genéticas na ilha Muir, na Escócia. E o local passa a ser não só o centro médico mais importante do mundo no que diz respeito à mutação, mas acaba se tornando também um porto seguro para os X-Men tratarem os seus feridos quando necessário. O problema é que Kevin, o Mutante X, acaba ficando livre na sua prisão ali e passa a causar destruição, se chamando agora de Proteus. Proteus se torna um dos mais poderosos mutantes do mundo, um mutante nível ômega, capaz de alterar a realidade. Ele é capaz também de transferir a sua essência para outros corpos, que em pouco tempo eram destruídos pela energia do seu poder. E um desses corpos que ele assume é o do seu pai Joseph, que acaba morrendo.
Inclusive, depois de um confronto contra os X-Men, Proteus acaba sendo considerado morto também. Nesse período, Moira passou a ter um longo relacionamento amoroso com Sean Cassidy, o Banshee. E outra pessoa importante na sua vida foi Rainey Sinclair. Filha de uma prostituta com um reverendo, Rainey teve o seu parto realizado por Moira. A sua mãe morreu dando à luz e o reverendo nunca assumiu ser o pai, mas manteve Rainey numa espécie de orfanato religioso até que ela desenvolveu a sua mutação que a transformava em lobo, e o reverendo, junto de um grupo de fanáticos, a caçou dizendo que ela era cria do demônio. Mas ela foi encontrada e salva por Moira. As duas criaram uma duradoura vivência de mãe e filha, mesmo quando Rainey se tornou a mutante Lupina, passando a integrar os novos mutantes e depois o X-Factor. A importância de Moira foi aumentando tanto com o tempo que em 1989 o grupo oficial dos X-Men tinham sido considerados como mortos, e Moira passou a liderar uma nova formação provisória. E um tempo depois, ela passou a ajudar a Excalibur, que assumiram a Ilha Muir como base principal. Nessa mesma época, o vilão Conflito liberou o vírus Legado no mundo, uma doença que contaminava e matava apenas mutantes. Moira se dedicou como ninguém a encontrar uma cura para o vírus e acabou se tornando, de forma não explicada ainda, a primeira e única humana a ser contaminada por ele. A pesquisa de Moira acabou chamando a atenção da vilã Mística, que usou todo o trabalho de Moira para o mal, modificando o vírus para agir agora apenas em humanos. Mas, fazendo isso, ela acabou dando a pista que Moira precisava para descobrir de fato a cura. Só que durante esse ataque, Moira foi mortalmente ferida. Mesmo assim, ela conseguiu passar mentalmente a sua descoberta para Charles Xavier, o que permitiu ao Fera conseguir concluir o seu trabalho e desenvolver a cura pouco tempo depois, em 2001. Mas Moira acaba morrendo. Em 2006, mesmo com Moira considerada morta, temos uma revelação sobre o seu passado, sobre o passado de Charles Xavier e sobre toda a equipe da segunda Gênese na HQ Gênese Mortal. É revelado que Moira deu abrigo e treinou um grupo de 4 mutantes que mais tarde foram recrutados por Xavier para se tornarem a primeira equipe da segunda Gênese, mas esses mutantes acabaram aparentemente mortos. Só que um deles volta para se vingar do professor, e esse mutante é Gabriel Summers, o Vulcano. Em 2011, durante a Guerra do Caos, Moira é momentaneamente trazida de volta à vida, onde vários personagens mortos retornam no meio de uma batalha de deuses. Mas isso dura pouco e rapidamente ela volta a ser mantida como morta. Só que toda essa história muda em 2019, onde a gente descobre que na verdade Moira nem estava morta. Aquela que morreu em 2001 era um clone feito com a tecnologia Shi'ar, e Moira estava escondida o tempo todo. E mais que isso, a gente descobre que Moira não é uma simples humana, ela é uma mutante. E a sua mutação é a reencarnação, mantendo as lembranças e aprendizados das suas vidas anteriores. E toda essa história que a gente conhece dela, todos esses eventos desde o surgimento de Moira MacTaggert nos quadrinhos, na verdade se trata da sua 10ª vida. Nessa vida, ela tem todo o conhecimento acumulado sobre mutação, sobre genética, sobre clonagem, sobre toda a raça mutante. E ela luta pela sobrevivência do Homo Superior, fazendo de tudo para levar a raça à sua sobrevivência. Todas as suas vidas anteriores são mostradas e explicadas em House of X e Powers of Ten. E por ser a sua 10ª reencarnação, ela é batizada agora de Moira X. Mas essa pode ser a sua última ou penúltima vida. Moira Kinross, Moira MacTaggert ou Moira X não tem poderes além da reencarnação no momento do seu nascimento, criando uma nova linha do tempo, mas com o acúmulo de conhecimento e informação das suas vidas passadas.
Por isso, ela é extremamente inteligente, expert em genética e clonagem e com um alto conhecimento sobre a biologia do Homo superior, além de ter um bom conhecimento militar e de manuseio de armas. Essa alteração é bem recente, aconteceu em 2019 e até esse momento ela era uma humana normal que simpatizava pela causa de Charles Xavier. Mas a gente acabou descobrindo que a importância dela nisso tudo é muito maior e o professor Xavier sabia disso o tempo todo. Fora dos quadrinhos, Moira surgiu na série animada dos X-Men e em live action teve duas interpretações, primeiro em X-Men O Confronto Final e depois com outra atriz em X-Men Primeira Classe e X-Men Apocalipse. Moira MacTaggert é talvez uma das personagens que sofreu o maior retcon dos quadrinhos da editora, recontando a sua origem e a colocando como personagem central no universo dos X-Men, e sendo uma das principais peças na reformulação de todas as histórias mutantes da Marvel. Então é isso, eu queria agradecer ao meu amigo Leonardo Vicente do site Fala Animal, que me ajudou bastante com a pesquisa para o roteiro desse vídeo. Então eu vou deixar o link do site e do Instagram dele aqui na descrição para você dar uma passadinha lá e dar uma força comentando que você chegou pelo Nerd All Stars. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem da Moira MacTaggert. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.